boa noite a todos, a quem está aí desse lado do ecrã, quem nos está a assistir ou quem nos está a escutar enquanto caminha para casa. Nós temos estado a fazer durante este mês de setembro uma campanha, que é a nossa campanha de prevenção contra o suicídio, que é Setembro Amarelo, aqui do projeto Família Saudável. O projeto Família Saudável é o nosso gabinete de atendimento psicológico para crianças, adolescentes, casais, famílias e, para além desta componente do acompanhamento psicoterapêutico, temos também a vertente de treinamento, de formação e também, obviamente, de consciencialização de temas relacionados com a saúde mental. E, neste sentido, o suicídio é um daqueles assuntos, aquelas temáticas que, infelizmente, é transversal às diferentes idades e hoje, de uma forma em particular, vamos estar a pensar nas crianças e nos adolescentes. Iniciamos esta série de lives na semana passada com a doutora Marisete, uma especialista em terapia familiar, que abordou a questão de suicídio assim, de uma forma generalizada e o papel, a importância da psicoterapia. Hoje vamos pensar nas crianças, vamos pensar nos adolescentes. Eu queria começar por partilhar 2 casos que nós tivemos aqui no projeto Família Saudável. O primeiro caso foi do menino, que como sintomas tinha um comportamento mais agressivo com os colegas, muito propenso a ter acidentes, né? Facilmente estava a cair, a cortar-se, mostrava ansiedade, agitado, conflitos na relação com os pares, falava muito na morte, nos desenhos víamos muitos cemitérios desenhados, facas, sangue, o preto e o vermelho eram as cores que mais se salientavam nos seus desenhos. Em termos de contexto social deste menino, de 8 anos, a sua mãe estava a passar um período de toxicodependência e o seu pai estava na prisão. Então, os pensamentos de morte, o pensamento suicida, os comportamentos que poderiam conduzir a uma tentativa de suicídio estavam todos ali presentes. 8 anos apenas. O outro caso foi de uma menina, já adolescente, 13 anos, que chegou às minhas mãos com cortes, ou seja, praticava automutilação, cortava-se, arranhava-se. Era uma menina que se isolava das outras, anorexia, não comia, achava-se gorda, apesar de estar super magra, e neste caso já tinha havido 2 tentativas de suicídio com sobredosagem de medicamentos que ela encontrou na casa de banho da sua casa. Contexto social desta menina de 13 anos. Tinha passado uma mudança na família, ou seja, a família tinha mudado de casa, tinha mudado de cidade, mudou de escola, falta de atenção dos pais que estavam numa fase com crianças mais novinhas e que precisavam dar mais atenção e a falta de amigos na escola. Portanto, como podemos ver, esta questão de suicídio tem-se falado muito na idade adulta, nos jovens, mas infelizmente cada vez mais cedo encontramos nas crianças e começa os suicídios digamos, a realizarem-se, né, a ser mesmo o ato praticado, principalmente na adolescência. Então, vamos pensar, vamos refletir, coloque as suas perguntas, interaja connosco, faça os seus comentários e nós iremos, com certeza, conversar consigo desta forma. Mas, para conversar connosco e para nos ajudar a perceber um pouco melhor desta temática nesta fase do desenvolvimento, que é a infância e a adolescência, temos connosco a doutora Jay, que é psicóloga clínica, é uma das psicólogas aqui no projeto Família Saudável. Obrigada, Jay, por esta conversa. Vamos estar aqui as duas a partilhar um pouco sobre esta temática, as nossas experiências, os nossos saberes, e eu gostaria que pudéssemos pensar um pouquinho nesta questão das estatísticas. Eu sei que é mais comum os estudos a nível de uma idade mais avançada, mas o que é que as estatísticas nos dizem em relação às crianças e os adolescentes? Boa noite. E como a doutora Yolanda disse muito bem, é muito mais comum, efetivamente, ouvirmos falar deste tema e acontece, efetivamente, com maior prevalência na idade adulta, porém, o suicídio é considerado já um grave problema de saúde pública. A partir de 2013, a Direção-Geral de Saúde já considerou o suicídio como um grave problema de saúde pública, ou seja, é algo que acontece. E já começou a haver uma maior prevalência em crianças a partir dos 5 anos de idade. Opa!
Então, quando ouvimos falar de suicídio crianças e adolescentes, estamos aqui a acompanhar as vossas reações e realmente não é algo... É triste, não é? Quando ouvimos falar que uma criança pode efetivamente tomar essa atitude, mas efetivamente existe e cada vez mais tem sido mais comum do que aquilo que aparenta. E nem sempre temos acesso aos números reais, porque existem muitas causas que acabam por estar indefinidas, desconhecidas. E até mesmo para a proteção da família, não é? E a não exposição da família. Até adultos existe esse receio. Eu conheço casos de famílias em que adultos se suicidaram e era um segredo. Agora imaginem dizer que uma criança na minha família tomou a decisão de tirar a própria vida, não é? Até porque os adultos, a família, sente-se culpada. Porque a partir do momento que isso acontece, o pai ou a mãe, ou os familiares mais próximos, ou o educador, tutor, seja quem for que está responsável pela criança, a primeira reação é culpabilizar-se. Porquê? Porque é o responsável pela criança. Então acredito eu que muitos casos são abafados e que se não houver uma investigação a fundo acaba por ser uma morte em que o diagnóstico é outro e na realidade a estatística acaba por não ser real. E o que é que nós podemos então encontrar no comportamento das crianças, dos adolescentes, que podem servir de sinal de alerta? O que é que eles normalmente dizem, o que é que eles normalmente fazem? E quais são também, podemos pensar um pouquinho nos fatores, não é? O que é que pode condicionar? Se calhar podemos começar por aí. Fatores de risco, não é? Sim. Aqueles fatores que nós sabemos que o suicídio não tem uma só causa, mas uma conjugação de fatores, o que nós chamamos de fatores de risco, que podem condicionar, digamos, um terreno fértil para que aconteça não só as tentativas de suicídio, que são 25 vezes mais o suicídio em si, e o suicídio. Em termos de fatores de risco, que fatores nós podemos pensar para as crianças, para os adolescentes? Ok. Termino aqui a questão da estatística. Antes de entrarmos aqui nesta questão, a partir de 2012 houve um aumento de 40% na Europa. É um número assim gritante. Então é importante nós falarmos destes temas. Porque mesmo que a estatística não seja clara em nível de número, efetivamente existe um aumento. E na criança e na adolescência também. A nível de fatores de risco, vou passar para vocês. O que é que vocês acham que são fatores de risco? São muitos, nós temos aqui alguns apontados. Mas o que é que vocês aí em casa, deixem nos comentários, partilhem connosco. O que é que vocês acham? Fator de risco é aquilo que... O que é um fator de risco? Aquilo que leva a uma maior propensão da criança realmente tomar essa atitude, de tirar a própria vida. O que é que vocês acham? Temos aí algumas pessoas, vão ir-nos respondendo, para participarem também, deixem nos comentários. E a doutora Yolanda foi falando nos dois casos. Boa. Famílias disfuncionais, obrigada. Tatiana respondeu aqui, famílias disfuncionais. O que é uma família disfuncional? A própria palavra indica. A minha sogra respondeu famílias separadas, ou seja, o divórcio, as mudanças que acontecem na família. A doutora Yolanda falou aqui de um caso, não é? Ou seja, o contexto familiar, pelo que vocês estão a dizer, e com razão, é um dos fatores. Famílias disfuncionais, famílias agressivas, ou seja, fatores internos que acontecem dentro da família. A agressividade não só para com a criança, mas entre os pais, a violência familiar entre os pais ou para com a criança, a violência sexual, não é? Que é uma triste realidade, mas que é algo muito comum. E também temos casos aqui, mais do que um caso até aqui, de projetos que nós acompanhamos de crianças e adolescentes, jovens adultos, não é? E não são assim tão raros como nós podemos pensar. São situações que acontecem e nem tudo se sabe. Exatamente. Porque há crianças que infelizmente chegam à vida adulta e às vezes têm comportamentos suicidiários e que quando se vai em contexto de terapia vai-se descobrir que a criança passou às vezes a infância toda a ser abusada e não teve alguém que conseguisse perceber efetivamente aquilo que se passava. Outros fatores de risco, por exemplo, podemos pensar mais na infância, a questão do bullying,
Que a Lídia mencionou. A Lídia, boa, não tinha reparado. Estamos em sintonia. O bullying, a agressão entre pares, e que muitas das vezes é desvalorizada, principalmente pela nossa geração, pessoas que um pouco mais velhas do que nós, e não vou dizer aqui a nossa idade, porque pronto. Mas jovens. Exatamente, dá para perceber, não é? Mas quantos de vocês aí que estão a assistir, sorrisos aí, temos que ir tentando aqui relativizar, porque é um assunto pesado, nós sabemos que sim. Mas quantas vezes já não ouviram, eu já passei por isso e estou aqui. No meu tempo chamávamos nomes e estamos aqui, mas estamos aqui como? Muitas das vezes eu olho para a pessoa e a pessoa cheia de problemas, não é? De relacionamento, na forma de estar, na forma como lida com as suas emoções, mas muitas vezes enchem-se com aquele orgulho de eu passei por isso e estou aqui, no meu tempo não era assim. Como se desvalorizando ou até apelando à violência entre pais. Mas isso é algo que efetivamente para algumas crianças é muito difícil de lidar. E quando o adulto não dá atenção ou ignora esses sinais, pode ter repercussões bem graves. Exatamente, e a dificuldade em resolver problemas, em resolver conflitos, é sem dúvida um fator de risco, não é, para o suicídio. As questões cognitivas, crianças, por exemplo, com dificuldades cognitivas, com dificuldades de aprendizagem, que valorizam muito a situação escolar e que começam a ter problemas na escola. Eu lembro-me comigo, ainda sou uma ótima aluna, mas como eu fiz uma transição de um país para o outro, quando eu cheguei a Portugal, eu tive imensa dificuldade. Eu chorava todos os dias porque eu sentia-me, eu sou burra. E em Cabo Verde não era assim. Eu própria me criticava. Agora, tive sim a capacidade emocional e uma estrutura para poder ultrapassar esse momento, mas muitas crianças não têm. E sentem-se incapazes, como tu mencionaste. Exatamente, acabam por se sentir incapazes, sentem-se que não conseguem fazer aquilo que para outros é fácil. E começamos não só a olhar para nós, a criança não começa só a olhar para si como desvalorizantes e dizendo que não vale nada, como valoriza aqueles que estão à sua volta. Todos os outros são melhores do que eu. Ou seja, uma baixa autoestima também é um fator de risco, não só na infância, mas como também na adolescência. E a pensar na adolescência também é a questão do perfeccionismo, não é? Achar que tem que ser perfeita, que tem que atingir as expectativas que o pai tem de si, que a mãe tem de si, que a família, que a própria escola, os professores. Sem dúvida, nesta questão do perfeccionismo, muito associado também às automutilações e aos outros comportamentos suicidários, não é? Estão na base daquilo que pode ser um risco de suicídio. Exatamente. Depois temos aqui alguns aspectos que são mais relacionados com as meninas, transtornos alimentares, que também acontece com meninos, mas mais comum nas meninas, questões psiquiátricas, perturbações do humor, depressão, ou seja, há uma série de comportamentos que leva a que a criança entre efetivamente numa depressão profunda, mas uma criança que já está num quadro depressivo tem muito maior probabilidade de cometer um ato suicida, não é? Quadros depressivos, quadros de ansiedade, quadros de dificuldades no controle de impulsos, quadros de grande fragilidade emocional, de experiências traumáticas que a criança passou, não é? Podemos também associar. Aqui a Dora disse, acontece muito nas escolas, e é verdade. A questão aqui na adolescência, que a doutora Yolanda falou de muita exigência, principalmente aqui no ensino, quando entram no ensino secundário, a questão das médias, eu vejo muitos adolescentes a sofrer muito com essa questão. E se a rede à volta, a rede de apoio, não for uma rede que ajuda a tranquilizar e a lidar com essas questões, pode ser muito difícil. E são questões muitas vezes desvalorizadas. E quando efetivamente chega a acontecer, ou começam os comportamentos autolesivos, ou chega efetivamente a haver o suicídio, as pessoas perguntam-se porquê. Mas não reparei. Mas os sinais estão bem patentes. Os sinais estão patentes. Aqui não é muito comum, mas o acesso a armas de fogo nos Estados Unidos é muito comum, porque muitas famílias têm acesso a porte de arma legal, e essa impulsividade que existe na criança faz com que esse risco aumente.
Por um lado, algo que devia ser um fator protetor, a questão da criança ser impulsiva e não ter muita maturidade, faz com que aquilo que ela pense muitas vezes age, né? Enquanto um adulto pode pensar naquilo, repensar, refletir, a criança pode não sequer ter tempo, pensou e fez, e aconteceu. E acho que também é importante referir que as questões relacionadas com a identidade, não é? Sim. Crianças que têm certezas quanto à sua identidade, a sua orientação sexual, é também um fator de risco para o suicídio. Exatamente. Até nos adultos, não é? Ainda aqui há dias estudava sobre isso. Sim. E o suicídio, né, em pessoas LGBT é 7 vezes maior e em pessoas transgênero 10 vezes maior. Ou seja, questões aqui da identidade sexual. E nós sabemos que a identidade sexual começa muito cedo, não é? Nós achamos que é só na vida adulta ou na adolescência, mas muitas crianças já começam a ter dúvidas: quem sou eu? Muito cedo. E se não houver um olhar atento, pode mais tarde vir a ter repercussões graves. Sim, sem dúvida. E também acho que é importante dizer que numa situação em que houve outras tentativas de suicídio anteriores, há maior probabilidade de acontecer um suicídio. Portanto, as tentativas de suicídio acabam por ser também um precursor do ato em si. Exatamente. E por cada uma pessoa que se suicida, existem 20 pessoas que já tentaram suicídio, ou seja, é um número elevado. Mas já, Yolanda, são só tentativas, pois, mas quanto maior as tentativas, maior a probabilidade de um dia efetivamente acontecer. E outro fator aqui muito importante falámos da questão familiar, mas famílias também que têm histórico de suicídio ou problemas a nível psiquiátrico, consumo de substâncias, o acesso a medicamentos, pessoas com quadros psiquiátricos graves. Porquê? Porque a forma como vão educar nem sempre vai ser funcional, não é? E leva às vezes a consumo de substâncias, a depressões graves, e a criança, a resposta a esse meio acaba por ser um risco elevado. E estava aqui a pensar também ainda na escola, para além da questão do bullying, não é? E para além da questão da pressão, não é? Com as notas e tudo mais, também está associado problemas disciplinares no contexto escolar. Não é? Miúdos que têm comportamentos mais disruptivos, mais falta disciplinares, mais chamadas de atenção, mais ter que sair da sala. Isso vai aumentando aqui os riscos, não é? Para um potencial suicídio. Exatamente. E muitas vezes é perceber o porquê que esses comportamentos também estão a acontecer. Porque existe o erro drástico de nós compararmos uma depressão, uma ansiedade, os mesmos sintomas de um adulto numa criança. E nem sempre, às vezes o adulto, enquanto o adulto pode estar mais isolado, a criança pode estar a apresentar um comportamento mais agressivo. Exatamente. E não se perceber no momento o que é que se passa e o que é que se diz. Dá-se às vezes um diagnóstico de hiperatividade e déficit de atenção, fecha-se o quadro e às vezes há ali outras comorbilidades, outras coisas associadas que precisam ser avaliadas por profissionais experientes. Para se perceber efetivamente qual é o quadro. Exatamente. E esses comportamentos agressivos, muitas vezes, por trás, têm outras questões. Exatamente. Trazem outras questões. Enfim, se está a chegar agora, hoje o nosso tema é o suicídio na infância e na adolescência. Acabamos de pensar em fatores de risco que têm a ver com a própria criança, com o seu contexto familiar ou no ambiente onde está inserido. A Jay partilhou connosco alguns destes fatores de risco. E a minha frase seguinte é suicídio e sinais de alerta. Vamos pensar um pouco naquilo que podemos encontrar nas crianças e nos adolescentes que podem ser sinais de alerta para um estado de fragilidade tão grande que conduz a estas tentativas de suicídio ou suicídio em si. Quem nos acompanhou na live ou nos vídeos que nós temos estado a postar, nós temos sempre referido que, como já dissemos, há muitas causas possíveis, mas há 3 que saltam imenso nas causas de suicídio, que é a desesperança ou a falta de esperança, o isolamento e dificuldades nos relacionamentos,
E as comorbilidades, as depressões e outras perturbações que trazem um sofrimento muito grande à vida da pessoa. Exatamente. Vamos pensar então nos sinais de alerta nas crianças e nos adolescentes. Vamos aqui coisas práticas, não é? Numa criança, por exemplo, uma criança que de repente muda de comportamento. A criança gosta muito de ir à escola, tem um relacionamento até positivo com a escola, e de repente não quer ir à escola. Isso acontece muito nas situações de bullying, não é? Em que a criança está a passar por uma agressão. Mas o que é que tem a ver o bullying? Já vimos que o bullying é um dos fatores também de risco, não é? Que aumenta a probabilidade, porque vai mexer com todo o funcionamento, não é? da criança. Mas a alteração de comportamento são sinais, seja que comportamento for. Padrões de sono, alimentação, a forma de reagir às chamadas de atenção em casa. Uma criança que até não apresentava grandes indícios de violência ou na forma de responder, começa a ser agressivo. O que é que se passa? Ou seja, há uma mudança, não é, na sua maneira de ser, de funcionar. Exatamente. E isso é notório em muitas questões, ou quando a criança está a passar, seja por situações de violência, por uma questão de abuso, mas na ideação suicida também. Então temos que estar atentos a estas mudanças na personalidade. Se de repente uma criança que era mais extrovertida fica mais introvertida, se uma criança que até era sociável começa a ficar mais isolada, se de repente começa a estar mais triste, mais ansiosa, mais irritada, mais cansada, mais apática às coisas, a tal questão da baixa autoestima, como nós há pouco vimos. Fica mais insegura, ainda hoje à tarde estávamos aqui a conversar sobre este tema as duas e falaste exatamente nesta questão da criança que se sente mais insegura, que há um retrocesso no seu desenvolvimento, de repente fica mais dependente, a querer mais atenção dos pais. E os pais acham que estás a ficar chato, agora perguntas tudo, tens sempre dúvidas. Porquê? Porque a criança está à procura de um reforço, de uma proteção e ela não sabe muitas vezes pedir. E às vezes esse pedido é ajuda-me a fazer algo que a criança já sabia fazer. Não é? Já não sei fazer isso, já não me lembro. Não é? E começa a haver aqui um pedido de ajuda gritante. E muitas vezes os pais não se apercebem. E acham que a criança está a ficar... É uma fase, está a ficar um pouco chata ou chatinha. E começam à procura de muitas justificações que não fazem muitas vezes sentido. Okay. Mas essas alterações de comportamento são muito importantes. A questão da aprendizagem também escolar, às vezes existe o retrocesso, não é? O retrocesso na aprendizagem, crianças que até não tinham grandes dificuldades na aprendizagem, começa a haver um retrocesso, não é? Porque a autoestima começa a ser afetada, a capacidade de atenção também diminui muitas das vezes, e isso afeta toda a organização cognitiva da criança, toda a sua autorregulação, a forma de estar, a forma de receber informação. Estava a pensar, por exemplo, no caso dos adolescentes, um outro sinal é a falta de cuidado consigo próprio. Normalmente na adolescência há este cuidado maior com a imagem, com as roupas, as meninas com a higiene, e quando nós começamos a perceber um certo desinteresse na imagem, que é quase que a base da identidade do adolescente, que a falta de cuidado de si próprio é sinal que alguma coisa não está bem. Isso é tão verdade que a grande parte dos casos, eu acredito que com a doutora Yolanda também acontece, mas os casos que eu atendo de adolescentes em que existe uma baixa autoestima e já se percebe ali alguma ideação suicida, em que se queixam, conseguem mesmo dizer que não gostam de si, não gostam de algumas partes do seu corpo, depois eu olho e não vejo cuidado. Nota-se da forma de vestir-me e eu às vezes, depois da consulta, penso assim, mas ela ou ele, né, está a passar por isso e porque é que não se esforça um pouco para se sentir mais bonita? Porque é que não tenta vestir uma roupa que leve um pouco mais autoestima? E ao contrário, não é? Exatamente, perderam interesse pela vida, então perderam interesse por si próprios, perderam interesse naquilo que antes até era interessante e às vezes até mesmo fonte de conflito, não é? De tanto tempo que às vezes passam na casa de banho, em frente ao espelho, mas que nesta fase
perde um pouquinho esse interesse, não é? Exatamente. E depois existem algumas frases muito comuns, não é? Que já lá vamos. A questão dos comportamentos autolesivos, que é muito comum na adolescência, mas também acontece na infância, não é? Estamos em pleno verão e o adolescente sempre com roupas compridas, não é? E às vezes os pais ou não dão conta, ou até dão conta, mas acabam por dar uma desculpa e o assunto passa à frente. Porquê? Porque já está a haver cortes constantes. Porquê que isso acontece? Porque muitas das vezes é uma forma de lidar com a dor psicológica. Preferem sentir uma dor física. Isto há um tempo, ainda há pouco falávamos sobre isso, agora atualmente já é quase um motivo de orgulho para alguns. Já existem grupos em que se apoiam a automutilarem-se, a cortarem, e há um ato de encorajamento para esse tipo de comportamento. Enquanto há uns anos existia muito esconder, e ainda há muitos que escondem, efetivamente, é preciso estar atento. Os arranhões... É outra forma, não é? Há miúdos que se cortam, não é? Mas nas crianças, por exemplo, entre os 9, 11, 12, o mais comum é começarem com os arranhões, não é? Crianças que se arranham, crianças que, às vezes até mesmo o rosto, não é? Os braços, as pernas. Os adolescentes têm aquela preocupação de fazer cortes em locais que depois podem esconder. As crianças, é como são um pouco mais impulsivas, não é? Arranham-se na cara, nos braços, no corpo. Exato, aquilo que nós falámos, a imaturidade faz com que esses comportamentos sejam mais impulsivos, não é? E temos aqui a Sandra que falou do isolamento, claramente, não é? O isolamento social. A falta de autoestima, não é? Que é outro sinal, exatamente, ok. E a diminuição do rendimento escolar, também já falamos, as alterações no comportamento, podemos ver isso, por exemplo, como a falta de concentração na escola, atos mais violentos, miúdos que começam a fugir ou que começam a faltar mais à escola, comportamentos mais rebeldes, o abuso de álcool e de outras substâncias tóxicas, não é? Principalmente na adolescência. Exatamente. Ou seja, o conjunto de todos estes sinais é sintoma, não é? De uma dor, de um sofrimento, que normalmente essa dor, esse sofrimento está ligado às três das principais áreas. Ou a nível individual, porque está num processo depressivo, enfim, de maior dificuldade na gestão das suas emoções e dos seus relacionamentos. No contexto familiar, como aqui já falamos, e também no contexto social, na escola, amigos. Os pares, o relacionamento com os pares. Eu estava a lembrar aqui de um caso que eu acompanhei aqui há pouco tempo, e os desenhos eram assim, desenhos com sangue, facas, morte, isto na adolescência, mas em crianças também pode acontecer, mas era notório, e neste caso os pais aperceberam-se também, porque desenhava muito bem, sempre gostou de desenhar, e eu vi os desenhos anteriores, os animais, desenhos assim todos muito fofinhos, muito queridos, e aos poucos os desenhos, o formato do desenho, o tema dos desenhos foi-se alterando, e o interesse também por séries muito violentas. Não é? Que acabam por reforçar aquilo que eu estou a sentir, aquilo que eu estou a viver. Exatamente. E nessa jovem eu notei muito isso, e isso acontece, é muito comum. Eu lembro que eu acompanhei 2 adolescentes, um rapaz e uma menina, que estavam com estes comportamentos de automutilação, o pensamento de morte já estava muito presente, e a tendência é eles procurarem no YouTube, no Instagram, influências ou pessoas que passaram por essas experiências que infelizmente encontram e que reforçam ainda mais, muitas vezes, infelizmente, todas estas questões. Ou seja, estarmos atentos aos interesses das crianças e dos adolescentes, interesses que mudaram repentinamente ou vão mudando e que têm assim, um conteúdo muito mais agressivo, muito mais ligado à morte, aos cemitérios, as facas, o sangue.
as caveiras, tudo Sim, que simboliza a sim, morte. sim, sim. E são desenhos assim muito pesados, diria eu. Sim. Outro sinal de alerta que também já mencionaste é a questão das alterações no padrão de sono. Não é? De repente vem uma insónia persistente, e vemos isso muito nos adolescentes, ou a hipersónia, não é? A vontade de dormir, 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 porque enquanto dorme não pensa, não lida com aquela realidade claro que isso lhe causa dor. Isso existe, e na adolescência, às vezes por causa do próprio desenvolvimento, tem um sono que não se explica, não é? Mas isso é para além daquilo que é esperado. Para além daquilo que é normal, não é? É muito além daquilo que é normal, não é? E nas crianças vemos o sono muito agitado, acordar muitas vezes, pesadelos. Conceito de ir dormir, não querer dormir às vezes sozinho também pode ser um sinal. E também alterações no apetite, não é? Que é Exatamente. outro sinal. Não é? Quando de repente há aqui uma perda de apetite sem uma explicação aparente, alterações bruscas de peso, ou ganhar mais peso ou diminuir, sem uma razão aparente. Não é? Exatamente. Depois temos as frases, as pessoas no geral, não é? Dão sinais, não é? Umas mais que as outras, mas todas, em um momento ou outro, vão dar a entender aquilo que estão a pensar. E aqui eu apontei algumas, não é? As mais comuns: eu quero morrer, e às vezes quero morrer. E desvalorizamos totalmente aquilo que estamos a ouvir. Isto se calhar é mais comum na adolescência do que na infância, porque na infância, se falarmos aqui dos 6, 7 anos, é uma fase ali que nós chamamos é um período de muita fantasia, ainda não existe ali muita conexão do que é a morte, ainda não entendem, então podem não usar frases diretamente ligadas à morte em si, mas na adolescência já é mais comum. Eu não me importo mais com isto, ninguém quer saber. Também se eu morrer, quem é que vai ao meu funeral? Exatamente, as crianças também dizem não aguento mais, não aguento mais. De facto não aguentam aquela dor, não aguentam aquele sofrimento, ou então, eu já ouvi uma menina de 7 para 8 anos dizer: a minha vontade é dormir e não acordar mais. Está. Viram aqui, falámos aqui desta idade, não é? Que como a relação com a morte ainda não é algo muito claro, mas utilizam outras expressões, o sono, não é? No contexto cristão, Jesus nunca mais volta. Exatamente. Eu gostava de ir ter com Jesus. E achamos às vezes muito romântico e muito, que criança tão espiritual, não é? E muitas vezes não é bem assim. O interesse o que está por trás é uma dor profunda. Exatamente, interesse específico por temas relacionados com o fim do mundo, não é? E até adultos, não é? Até adultos. Eu acompanho adultos que até a questão da guerra começou a ser um problema. Exatamente. Um alerta de há guerras e agora, será que estou pronto? Será que Jesus vai voltar? Ou para quem tem outras crenças, o mundo vai acabar? Eu lembro que nós acompanhamos uma jovem no final da adolescência, que ela falou mesmo que esta questão da guerra começou com a guerra da Ucrânia, e depois a guerra de Israel veio trazer uma série de questões, tipo, que muitas vezes ouvimos, não é? Estamos no final dos nossos tempos, as situações estão a apontar para o fim: será que eu estou pronta? Será que eu estou bem na minha relação com Deus? Exatamente. E isso ter aumentado a ansiedade. Exatamente. Depois veio-se a confirmar uma depressão, mas com algumas tendências ali para pensar muito na morte. Muito preocupada com a morte, não sei o que é que vai acontecer amanhã. É? E nas crianças também ouvimos: quero dormir e não acordar, como a Yolinda falou. Exato. Todos estariam melhor sem mim. Aquela questão de não se sentir valorizada. E que outras frases vocês já ouviram? Principalmente quem trabalha com crianças, adolescentes, que outras frases é que vocês já ouviram e que de alguma forma mostra esta ideia na morte, a ideia do suicídio? Coloquem aqui nos vossos comentários e vamos enriquecer-nos uns aos outros através das nossas experiências. Com certeza são muitas as frases, não é? Isto são só algumas, não é? Daqui a pouco a colega falava, não é? Deu um exemplo de crianças em contexto cristão: o suicídio é pecado, não é? De repente
não faço falta para a minha família. Isso, exatamente, outra frase. E perguntar se suicídio é pecado, do género, se eu estiver a pensar nisso, será que devo? Sim. Não são perguntas que se vêm do nada, não é? Se eu morrer, ninguém vai sentir a minha falta, isso mesmo, Dora. E muitas vezes nós inconscientemente acabamos por não valorizar e não dar crédito. Ai, criança, deixa de coisas, não é? Quantos de nós já pensámos ou já verbalizamos ou já ignorámos esses sinais? Quantos? É verdade. Já não estou aqui a fazer nada. Exatamente. Obrigada, Beatriz. Sim, sem dúvida, não é? Sem dúvida. Agora a grande questão, não é? Já vimos os fatores de risco, já vimos os sinais de alerta e a grande questão que para nós é aquela, ok, eu não sou psicóloga, ok, eu não sou médica, não sou psiquiatra, o que é que eu posso fazer para ajudar? Como é que nós podemos ajudar crianças e adolescentes que estejam em risco de um potencial suicídio? Exatamente. Então, a primeira coisa é ouvir, porque lá está. Muitas vezes nós ouvimos estas frases, mas não ouvimos. O que é que eu quero dizer com não ouvimos? Não damos importância, não valorizamos. E é importante dar crédito, ok? Perguntar como é que te sentes, porquê é que dizes que ninguém quer saber de ti, porquê é que dizes que queres morrer, o que é que estás a sentir, não é? Não deixar para lá. Isso é coisa. Amanhã passa. Amanhã passa. Às vezes não passa, piora, não é? Sim. Então ouvir, dar atenção, estar atento aos sintomas, todos que falámos, aos sinais de alerta que nós falámos. E para isso é preciso ouvir e ter um relacionamento próximo, não é? E quanto mais a família for coesa e a família for estruturada, e sabemos que muitas não são, não é? Mas quem trabalha com crianças, quem está aqui e trabalha com crianças, os professores, os auxiliares são pessoas de grande importância nesse meio, porque passam imensas horas com as crianças. E são pessoas que podem notar e perceber coisas que às vezes os pais não percebem. Exatamente. E pedir ajuda, se notar alguma coisa, falar com os pais, e os pais a mesma coisa, se notar algum comportamento, tentar perceber se na escola como é que a criança está, como é que o adolescente está, tentar entender em todas os locais, as redes de relacionamento, entender como é que está o relacionamento, não ignorar, isto é em casa, isto passa, porque se um padrão de sono, por exemplo, se altera, muito provavelmente isso vai afetar também a escola. Exatamente. Não é? Então está tudo relacionado. E se nós conseguirmos relacionar o padrão de comportamento, facilita muito identificar alguns sinais. Exatamente. Então estamos atentos aos sinais de alerta, não desvalorizar essas situações e, acima de tudo, também levar a sério. Não é? Exatamente. Os comportamentos autolesivos, como o arranhar, os cortes, estas propensões para acidentes, não é? Assim, fora daquilo que é expectável, e as tentativas de suicídio são sempre chamadas de atenção, são pedidos de socorro, Pedidos de ajuda, que devem ser levados a sério e não considerar simplesmente, é só uma chamada de atenção, é uma fase e passa. Não, nós temos que estarmos atentos e não ignorarmos. Sim. A Tatiana dizemos muitas vezes, nem tens preocupações nessa vida, sabes lá o que é sofrer. Olha, para sofrer basta existir, não é? Até um bebê sofre, aliás. Nós sabemos, e se quem nos assiste não sabe, até eu estou aqui com bebés na barriga e eles já sentem. Duas bebés! Né? E já sentem aquilo que eu sinto, não é? Em parte, não é? Existe uma influência já desde o contexto intrauterino. Então nós não podemos dizer que a criança não sofre. Olá Samuel, beijinhos. Samuel está no hospital. Brevemente. Beijinhos, Samuel. Então não podemos dizer que a criança não sofre. Porque desde o contexto da gravidez a criança já tem a capacidade de percepcionar, claro, de uma maneira muito específica, esse não é o tema de hoje,
Quanto mais um bebê e uma criança, ou seja, todo o ser humano, não é? Tem uma alma. Exatamente. A partir do momento que tem uma alma, tem sentimentos. Então sofre. E até porque a dor, o sofrimento, a perda faz parte da nossa existência enquanto seres humanos, não é? Exatamente. E as crianças também passam por perdas. As crianças também têm os seus momentos de sofrimento. As crianças também têm as suas dores. Exatamente. Então é importante não desvalorizar, não é? Isso Pelo mesmo. contrário, validar, não é? Exato. Validar o que eles estão a sentir e tentar perceber o que é que poderá estar por trás, não é? Aqui quando pensamos em validar os sentimentos, o que é que podemos dizer? Valorizar, perguntar, mostrar-se interessado. Então vamos falar mais sobre isso. Não é? Ao contrário do que se pensa, que às vezes o falar vai incentivar, não. Pelo contrário. Não é? Uma criança que preparada, informada, muitas vezes é uma criança salva. Quando eu falo aqui informada, em vários contextos, dentro de várias temáticas, por exemplo, no abuso sexual. Muitas vezes existe o abuso sexual, acaba por haver o abuso sexual porque a criança não é informada. Não se fala neste tema, isto é tabu. É tabu. Ou não se fala sobre a questão da sexualidade, ou a questão do sexo mesmo, na adolescência. Claro, tudo muito adaptado à idade, da forma, ao contexto, aos valores, mas são temas que precisam ser falados e conversados com as crianças e adolescentes, conforme a idade. Mas o falar, a informação salva as crianças de muitas situações. Exatamente. E quando vemos estes sinais de alerta, podemos mesmo, né, se são nossos alunos, ou são nossos filhos, ou são pessoas que estão nos trabalhos que fazemos com as crianças e com os adolescentes, manifestar a nossa preocupação com o seu bem-estar e fazer perguntas mais abertas, no sentido em que a criança nos fala um pouquinho o que é que está a passar, como é que estão as coisas na escola, em casa, tenho percebido que estás um pouco mais triste, um pouco mais... O que é que se passa? Fala um pouquinho, como é que tens de sentido? Então são formas que todos nós podemos ter desta escuta ativa e do ajudar o outro a partilhar a sua dor, que pode ser o diferencial, pode fazer a diferença entre a morte e a vida, não é? Porque vale a pena viver. E precisamos passar esta mensagem aos nossos miúdos, não é? Que precisamos escolher a vida, porque mesmo com as suas dificuldades, mesmo com as suas dores e os sofrimentos, é a maior aventura e a mais fantástica. Como a Sandra partilhou aqui, não é? No mundo tereis aflições, não é? Mas tendo bom ânimo, não é? E muitas vezes o conseguir, nós podemos ajudar a que as crianças consigam esse bom ânimo. Quando damos valor, quando valorizamos, porque a primeira vez que a criança sentir que não está a ser ouvida e que o assunto que ela tentou partilhar não foi totalmente desvalorizada, pode ser uma entrave em que ela da próxima vez acontece qualquer coisa, não partilha, deixa de partilhar. Para que é que eu vou partilhar? Ninguém me ouve. Ninguém me escuta. E quantas vezes as crianças dizem, deixa para lá. E isso acontece muito na infância e depois na fase da adolescência os adolescentes isolam-se e os pais querem conversar. Aí não é? Passou a infância toda, ou então estou a ouvir, não é? Sim. As crianças percebem quando não estão a ser ouvidas. Em que a mãe ou o pai ou o cuidador está ao telemóvel, ou está a ver televisão, ou está a fazer jantar e a lavar a louça. O que é que eu disse? Não percebi. Elas percebem. Nós podemos não entender, mas elas entendem. Então é muito importante validar aquilo que partilham connosco. Exatamente. E incentivar, não só ouvir, mas incentivar essa partilha. E não é preciso marcar nenhum piquenique para fazer isso. É no regresso da escola, na viagem de regresso à escola, nas refeições. Aproveitar todas as oportunidades, não é? Aproveitar para saber o que é que se passa no mundo interior daquela criança, daquela adolescente. Exato. Ser uma família que hoje, com as televisões, com as várias distrações que existem, acaba por, enquanto eu trato da casa, a criança fica ali mais fácil no tablet. Não estamos a dizer, tem o seu tempo e tem a sua importância, está bem? Não é o tema de hoje, mas existem momentos que podem ser aproveitados de uma forma tão rica
Exato. E às vezes deixamos passar. Uma coisa também muito prática é quando nós temos esta sensação de que as coisas não estão bem, vamos também proporcionar não só este espaço de partilha, mas também procurar ajuda profissional. Exatamente. Pode fazer a diferença. Estou a pensar, por exemplo, em casa, guardar muito bem os medicamentos, não é? Fora do lugar, detergentes, esse tipo de coisas tóxicas, o que é que as crianças e adolescentes podem ter acesso. Aqui há pouco tempo eu dei uma formação sobre o tema autismo e poucas semanas depois uma das crianças que ainda não tem o diagnóstico, muito nova, com 3 anos, a mãe partilhou sobre alguns sinais. Eu disse, olha, efetivamente tem aqui muitos sinais de que pode estar realmente no quadro de perturbação do espectro do autismo. E 2 a 3 semanas depois, acho que nem tanto, informaram-me que bebeu, não sei se foi lexívia, mas foi um detergente assim forte. Isto porque uma criança com necessidades educativas, né, específicas, que ainda está numa fase que ainda não tem o diagnóstico fechado, mas o quadro aqui, a nível cognitivo, fez com que tomasse Estamos a falar de uma criança de 3 anos. Sim. Possivelmente ela não pensou, vou morrer. Mas aqui a questão comportamental ou seja, pais que tenham crianças em quadros muito específicos, ter uma atenção redobrada. Porque têm comportamentos de risco, por exemplo, no autismo, a questão do afogamento e do atropelamento são causas de morte muito comum. E não estamos não é suicídio, mas alguns casos sim. Alguns casos sim. Mas o quadro aqui, o quadro psicológico, ele aumenta a probabilidade do suicídio. Estava aqui a pensar em algo mais prático. Vamos imaginar que um pai ou uma mãe percebe-se que o filho teve uma tentativa de suicídio ou está com comportamentos autolesivos. Ou um professor, né, percebe isso no aluno. Como fazer? Como reagir? Exatamente. O que é que pode ajudar nesta conversa que é preciso ter? Exatamente. Primeiro, era importante já haver conversa até ao momento, mas se não existe, tentar chegar-se, não é? E dar abertura à criança para partilhar. Não numa de criticar e dizer que não é assim, que não tens problemas, porque muitas vezes é esse o diálogo, não é? Exato. Mas estar disponível. Olha, estou aqui, precisas conversar, não é? Pensando nos pais, desculpa interromper-te, pensando nos pais também, quando eles dão de caras com essa situação, eles ficam desesperados. Então, acho que a primeira coisa é manter a calma. Exatamente, porque às vezes a reação é, mas por que estás a fazer isso? Exatamente. Não te falta nada, não sei o quê. Não tens razões para isso, no meu vêm tempo as críticas. Exato, no meu tempo eu não tinha metade disto ou então vem às vezes o sentido de ajuda, que eu já ouvi de alguns pais. Eu vou-te ajudar, mas tens de fazer a tua parte. Estou a pagar o psicólogo. Pois, não, eu lembro que um pai, não é? Eu estou o filho a dizer-me, o meu pai disse que se calhar vamos terminar com as consultas porque ainda não viu nenhuma diferença. Como se isto fosse instantâneo. O processo de desenvolvimento pessoal, a ajuda psicoterapêutica é um processo mais ou menos em função daquilo que é o timing da criança. As crianças e adolescentes precisam mais tempo para começarmos a ver os resultados. Não é? Não podemos desistir. Então, manter a calma, ter paciência, validar, não é? E se não sabe como reagir, procura ajuda profissional. Ou alguém que tenha passado por isso, não é? Que tenha filhos da mesma idade, partilhe. Tente perceber, olha, estou a passar por isto, eu não sei como reagir. Antes de reagir mal, às vezes é preferível pedir ajuda. E se tiver a oportunidade, fale com um profissional. Exatamente. E também transmitir esta esperança, tipo, filho, eu sei que estás a passar por uma situação que te deixa sofrido, com muita dor, não consegues lidar com isso, mas as coisas podem melhorar. Vamos procurar ajuda, eu estou contigo, porque eles precisam perceber esta segurança. Pode acontecer, não é? Exatamente, precisam sentir esta segurança dos pais e que apesar das coisas estarem difíceis neste momento, as coisas podem melhorar. Então vamos fazer tudo para que melhorem. Exatamente. Ou seja, estar disponível, efetivamente, e se perceber que não consegue, dar tempo. Quando eu digo dar tempo, não é ignorar a situação, não é?
mas estar muito mais atento aos comportamentos e mostrar-se efetivamente disponível. E estamos quase no final, mas nós não podemos terminar sem pensar, já falamos em fatores de risco, então temos que falar agora em fatores de proteção. O que é que pode prevenir estas situações nas nossas crianças, nos nossos adolescentes? Obviamente não vamos poder falar de tudo, mas há alguns fatores que são importantes, seja na escola, seja no contexto da igreja, se quem nos assiste pertence a alguma comunidade religiosa, seja no contexto familiar. Que fatores de proteção, ou seja, o que é que podemos fazer que aumentam a capacidade da criança lidar com os problemas, que nós já vimos que é um fator de risco, ajuda a ter esperança, uma vez que a desesperança é outro fator de risco, evita o isolamento e ajuda as crianças a perceber que há maneiras diferentes para lidar com as coisas difíceis. Exatamente. Ou seja, desenvolver a resiliência nelas. Isso mesmo. Ter um ambiente familiar estruturado e saudável é uma das primeiras, porque tudo começa e termina na família, né? Aqui vamos entrar aqui na nossa parte de terapia sistémica, não é? Mas a família é um seio muito importante, é a base, não é? E uma família estruturada, uma família unida, uma família em que cada um percebe qual é o seu papel, em que ninguém se sente desvalorizado, principalmente em famílias com mais que uma criança, não é? Haver um ambiente protetor é haver um ambiente estruturado, um ambiente saudável. Quando dizemos um ambiente saudável e estruturado, não é um ambiente... É com disciplina, com regras, sim, mas em que existe diálogo, em que existe comunicação partilha, positiva, não é? Comunicação positiva entre pais e filhos, onde os filhos se sentem à vontade para abordar os seus pais sobre quase tudo, que há certas coisas que na adolescência eles preferem fazer com os amigos, mas quase tudo com os seus pais. Isso é um sinal de saúde mental positiva, não é? De comunicação. Não se sentirem à parte da família e das decisões da família. Óbvio que pensamos que há assuntos que só os pais é que, e efetivamente existem, mas existem tantas coisas que as crianças podem participar, até nas questões financeiras, decisões financeiras. Vamos de férias, vamos aqui falar e pensamos, estamos a dar demasiada liberdade, mas não, isso é algo que faz a criança ter um sentido de pertença muito maior, e esse sentido de pertença é algo muito importante no desenvolvimento da criança, o sentir que eu pertenço. Nós não fomos feitos para estarmos sozinhos. Exatamente. Não é? E falando aqui no sentido de pertença, na questão, por exemplo, social na escola, é importante a criança ter uma rede de amizade, fazer parte de algum grupo, sei lá, fazer um desporto, praticar alguma atividade, ter algo que ela possa sentir que pertence. Aquele grupo, aquela comunidade, exatamente, aquela associação. Faz com que tenha um objetivo, não é? Faz ginástica, faz futebol, ou de música, de teatro. Atividades extracurriculares, como desporto e como a música. Temos aqui uma professora de música a escutar-nos. E a música, sem dúvida, é uma forma terapêutica de criar resiliência, de ajudar a expressar aquilo que sentimos, aquilo que pensamos através da música, não é? Através da dança, da expressão corporal, das artes no geral, não é? Ter oportunidades de encontrar outras formas de se expressar, não é? Exatamente. Os pais também procurarem estar por dentro desses temas, não é? Se há um workshop, há uma live, né? Sim. Participar, estar por dentro, procurar conhecimento. Eu costumo dizer sempre, nós quando nos preparamos para uma profissão, às vezes estamos 10 anos, 20 anos a estudar, nós não paramos de estudar. Mas quando pensamos em ser pais, ninguém estuda. Sim. Quase ninguém. Pouco que, por acaso, meu marido estuda e eu também tenho lido algumas coisas, não é? mas o que eu digo é que os pais não se preparam, não é? Quase ninguém é preparado para ser pai, não existe. Agora vou fazer um curso durante 2 anos e daqui a 2 anos vamos tentar constituir família, não é? É normal, é algo que vai-se aprendendo, mas procurar informação, ok? Principalmente dos temas, ok, os meus filhos têm esta idade, vou tentar perceber nesta idade quais são as problemáticas mais comuns. Ter informação é importante. Também oferecer oportunidades de desenvolvimento pessoal, crianças que sejam mais tímidas, mais introvertidas, mais isoladas, um bom terapeuta, um bom psicólogo que possa ajudar a desenvolver aquilo que nós associamos
3 grandes áreas que precisam ser trabalhadas. Primeiro, que é na prevenção do suicídio, são as características positivas da personalidade, não é? Aprender a ter um pensamento, como é que eu ia dizer, um temperamento mais fácil, melhor autoestima, autoconfiança, autonomia, criatividade, imaginação, enfim, despertar todas essas áreas. Sim. Outra área são as competências cognitivas e emocionais, de refletir sobre as coisas, ser mais flexível, capacidade de pensar de uma forma crítica, de elaborar alternativas e possíveis soluções para os problemas, não ficar naquele mecanismo rígido. E a outra grande área são as competências sociais, não é? Desenvolver a empatia, a tal questão de aprender a resolver os problemas, de ter competências comunicacionais eficazes. E estar num grupo ajuda muito. Exatamente, estar no grupo, o sentido ético, não é, das coisas. Exatamente, não é? exatamente. E pensando naquelas pessoas que nos acompanham, que estão numa igreja, que têm uma comunidade religiosa, sem dúvida um grande fator de resiliência e de prevenção são as oportunidades de desenvolver, da criança e adolescente desenvolver a sua espiritualidade. Não é? Não estamos a falar aqui da religião em si, mas da espiritualidade, não é? De aprender a relacionar-se com Deus. Não é? Exatamente. E nesse sentido, o que é que poderíamos falar? É um relacionamento com Deus, não é? Em crer em Jesus, perceber o Cristo, que é ter esta relação com Ele, não é? A presença do Espírito Santo, não é? Na sua vida, hábitos de leitura, hábitos de oração, partilha, não é? Exatamente. Poder partilhar. E mesmo nesses contextos é possível falar destes temas e trazer um contexto com ensinamento bíblico. Sim. Ok, nós podemos passar por essas situações, mas temos muitas coisas boas, né? Deus fez-nos assim, né? Valorizar as coisas boas que a criança, que o adolescente tem, ensiná-la a olhar para si como Deus olha para ela, não é? Exatamente. Isso é muito importante. Exatamente. E outra característica que também faz todo sentido são as oportunidades de voluntariado e de serviço. Quando nós começamos a olhar para as pessoas que também têm outros problemas, não é? Que também têm as suas dores, descentramos um pouco, não é? Percebemos que não estamos sozinhos, que somos um todo. Não é? E é na partilha da dor, do sofrimento com o outro. Às vezes ajudando o outro, não é? Nós conseguimos aprender a lidar com as nossas dores. Eu lembro-me que numa altura em que eu fiz uma formação em relação de ajuda, não é? O professor João Hipólito, não é? Que foi meu professor e meu mentor, ele dizia que é no contacto com o outro que pode acontecer a cura. Então, cada um de nós, no contacto que temos com as pessoas à nossa volta, podemos ter esta intervenção que pode levar à cura. Não é verdade? Por isso é que pessoas com o diagnóstico de depressão, né, e até crianças, muitas vezes a tendência é o isolar-se, não é? Porque já não faz sentido para essa pessoa estar com outros, não é? É algo que deveria ser que é inerente ao ser humano. O ser humano não foi criado para estar sozinho, não é? Exatamente. E o estar com o outro traz cura. Exatamente. Enfim, estamos no final da nossa live. Isto tinha muito pano para manga, não é, Jay? Ficávamos aqui mais um tempo, mas já estamos no final. E gostaríamos de deixar então convosco estas palavras, não é? Porque sabemos se tem alguma pergunta final, alguma dúvida, não é? Mas... coloquem as vossas questões, as vossas dúvidas, também se quiserem falar connosco de uma forma mais pessoal, podem enviar uma mensagem para nós no nosso Instagram, mas juntos podemos fazer a diferença, não é? E juntos podemos tirar a criança ou adolescente daquele buraco escuro onde se encontra. E às vezes é o contacto com o outro, que é a forma de resgatar estas crianças, estes adolescentes. Então esteja atento às crianças e adolescentes à sua volta, fique atento aos sinais de alerta e facilite oportunidades para partilhar a dor, para partilhar o sofrimento e para trazer esperança a quem perdeu a sua esperança. Também? Uma última palavra, Jay, para despedirmos dos nossos ouvintes e as pessoas que nos acompanham aqui no Instagram. É um tema de grande relevância, não é? E muitas vezes são questões que, se não forem observadas e se não forem tratadas num período precoce, mais tarde ou mais cedo, não é? Podemos ver adultos que venham a ter ideação suicida, não é? Exato. Ou outros comportamentos. Então é importante nós estarmos atentos, porque uma criança que
cresce saudável, acaba, Sim. existe a maior probabilidade de ser um adolescente também autorregulado, consciente da sua identidade, de quem é, e um adulto também saudável, não é? Exatamente. E adultos saudáveis, não é? Vão gerar famílias saudáveis. Famílias E famílias saudáveis não é? geram filhos saudáveis. Filhos saudáveis, Tá bom? não é? Então, Tudo começa e tudo termina na família. Na família. Na família. Agora sim, muito boa noite a todos. Obrigada. Obrigada pelo tempo que estiveram aqui connosco. A nossa produção já fez assim, time, termina. Então, beijos, Beijinhos. beijos, adeus. Fiquem atentos à nossa página e sigam-nos.